Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para conversar um pouquinho sobre este livro aqui, O A Morte de Deus na Cultura, do Terry Eagleton. Esse livro aqui foi fruto de uma tese desse autor americano e foi uma das minhas primeiras leituras do ano. Foi uma leitura assim, irregular eu diria, não foi uma leitura que eu aproveitei tanto, mas também não é uma leitura que eu ache descartável, por exemplo, enfim, vocês já vão entender. Esse livro é uma tese, então o autor ele vai querer explanar pra gente um pouco sobre como é que a sociedade ela vai se moldando ao longo dos séculos. E assim, lógico, influenciado pela cultura, né, localizada no tempo e no espaço, com a política, com as ciências, com a religião principalmente. E o autor vai tentar explanar isso aqui que está no título, né? Como é que Deus morreu para a cultura, né? Como essa imagem do transcendental, do Todo-Poderoso, no século XVIII especificamente analisado nesta obra, vai sendo substituída, de certa forma, por esses costumes sociais, né? Como essas estruturas sociais conseguem se moldar. E assim, no livro, os dois pontos que para mim, né, na minha visão, foram os pontos de partida do autor, foram a primeira, como a cultura realmente ela meio que vai abafando a religião, né? Então como é que a religião ela meio que vai sendo esquecida no churrasco. E a segunda, o segundo ponto de partida na minha opinião foi saber que a religião por muito tempo ela foi considerada como o único pilar que sustentaria a vida da sociedade, ou seja, como ela poderia moldar o caráter de uma população, mas que tem consigo vários discursos completamente nocivos, né? Então você tem a religião aqui dentro desse livro como uma ferramenta de manipulação, como uma ferramenta de tornar aquela galera ali totalmente suscetível a um discurso conservador, a um discurso moralista ou falso moralista, e enfim, faz com que essa sociedade se torne presa àquilo. Bom, e para isso o autor ele vai analisar principalmente no contexto do iluminismo, né? A primeira parte do livro o autor vai dar uma focada mais nesse contexto histórico, que na minha opinião é a parte mais interessante porque consegue bem convencer o leitor, aliás, consegue prender bem o leitor, porque assim, para quem é leigo no assunto, não vai se sentir perdido, sabe? Então assim, ele vai dar uma explanação sobre como inicialmente o iluminismo meio que tinha como priori dar uma elucidada e fazer com que as pessoas entendessem que assim, eles não eram contra você ter uma religião. O problema não era existir religião. O problema era ela, e até hoje é assim, dar desculpas completamente irracionais sobre algumas coisas. Então, por exemplo, eu acredito aí, caso você seja um desses exemplos, comente. Eu acredito que em alguns casos de pessoas que se tornaram ateus, enfim, ateístas, tenha se dado porque algumas perguntas não foram respondidas. E isso é muito comum dentro da igreja, a gente perguntar certas coisas que, sabe, não está no nosso campo de visão, não está no nosso alcance de compreensão. Então muitas das respostas foram levadas ao transcendental, ao enfim, fora da nossa cogitação de conhecimento, digamos assim. Então dentro desse contexto do iluminismo, de críticas e de tentar fazer com que o indivíduo social europeu se tornasse um ser pensante, a igreja vem para abafar isso. Uma elite que detinha o controle do conhecimento da massa, né? Porque enfim, a galera não podia ler, a galera não lia e a galera não sabia escrever. Então é fácil você manipular uma sociedade assim, sabe? Uma sociedade completamente acrítica. Outra coisa que o autor vai citar aqui, né? Enfim, como eu falei, eu não sei se eu citei já no início do vídeo, é um livro extremamente teórico, então não tem uma ordem cronológica, né? Estou simplesmente comentando o que eu achei. Ele dá uma certa pincelada sobre a questão do ateísmo, né? Que foi um termo que meio que surgiu ali por volta do século XVI, mas tomou mesmo força que conhecemos ali por volta do século XVIII. Né? Então foco aqui desta tese, e ele vai acabar citando alguns autores, né? Principalmente na segunda e na terceira parte do livro, chega a citar Nietzsche, né? Porque fala que a ciência matou Deus, né? Dessa forma, né? A morte de Deus tem um jogo com essa teoria de Nietzsche, enfim, né? Com essa linha de pensamento. E assim, é um livro que vai fazer você pensar muito e repensar principalmente a sua fé, o que é fé para você, o que é religião, porque em nenhum momento eu senti uma imagem, um posicionamento do autor contra você ter algo para justificar a sua vida, justificar os seus atos,
Porque na teoria é isso que a religião prega, certo? Você ter algo para te direcionar, para que no futuro sua vida esteja salva e tudo mais. E assim, o autor ele faz uma coisa muito interessante, que é mostrar os diversos lados da moeda. Esse livro aqui não é tendencioso ao ponto de querer dizer que isto que está escrito é a verdade absoluta. Não, na verdade não. O que o Terry Eagleton quer fazer aqui é mostrar como a sociedade ela vai se moldando, como é que a sociedade ela pode evoluir ou retroceder, dependendo do contexto no qual ela esteja inserida, e você vai decidir se você concorda ou não. Então assim, eu achei uma liberdade, uma honestidade muito grande do autor. Isso me fez fazer com que ele ganhasse pontinhos aqui na minha visão. Uma coisa assim que eu achei complicada, mas complicada para a sociedade em si, não que o autor tenha colocado, é a relação que o autor faz com a igreja e a condição social. Porque o que acontece? Quando você tem uma elite, você tem padres e pastores que detêm do conhecimento para uma população, lembrando que estamos falando do século XVIII, você consegue manipulá-las, certo? É basicamente assim, uma questão de lógica. Então assim, por exemplo, será que esse discurso que muitas vezes pode soar hipócrita e negligente e mentiroso das igrejas de falar coisas do tipo que as oportunidades, as boas aventuranças chegam para todos, né? Pra mim é a mesma coisa daquela galera que acredita em meritocracia, né? A galera que acha que qualquer pessoa, não está isentando ninguém, pode chegar em qualquer lugar. Será mesmo? Será que aquele menino ou aquela garota pobre da comunidade carente, lá da favela, enfim, do Rio de Janeiro, não sei, de algum lugar, ou da África mesmo, né? Mas enfim, trazendo para o Brasil, terá as mesmas oportunidades de alguém que mora na Zona Sul? Será que essas mesmas pessoas têm as mesmas capacidades financeiras, sei lá, psicológicas, não sei, de adentrar os mesmos espaços? Eu acredito que não. E assim, na religião isso é colocado de uma forma muito simplista, sabe? Porque você tem uma galera dizendo que todo mundo tem as mesmas condições de chegar onde elas querem chegar. Mas não é verdade. A igreja, ela às vezes, né, a fé, a religião, enfim, como tudo, por muitas vezes pode sim ser ferramenta de manipulação, de censura, sabe? De querer colocar na vida das pessoas o que elas devem fazer. Não é simplesmente, ó, tá aqui as opções, aí você escolhe. Não, esta é a verdade absoluta. E uma coisa que me incomoda particularmente é essa coisa, e que o autor analisa aqui também de um certo modo, é como muitas coisas, muitas indagações estão fora da nossa compreensão, sabe? A gente perguntar certas coisas em cultos, em pregações, sei lá, enfim, em missas, eles vão dizer que está tão longe da nossa compreensão que nem eles sabem a resposta. Eu acredito que isso possa ter impulsionado muito o pensamento ateísta, se é que posso utilizar esses termos, né? Você aí que é um ateu e que entende mais sobre essa questão, que estuda, deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiências. E falando um pouco mais sobre a questão lá do iluminismo que eu tinha mencionado no início, é muito interessante essa parte da obra, porque você tem então aí uma certa, como eu posso dizer, elucidação da forma como a cultura, né, a forma como esse povo vai se moldando, lida com essas questões da igreja, né? Então você tem o iluminismo que eles não queriam acabar com a religião. Ele não queria dizer que a fé que as pessoas tinham em algo era errado. Elas só queriam, né, eles, né, no caso, os autores iluministas, eles só queriam que a religião se tornasse um pouco mais racional e explicassem com argumentos certas coisas que a religião não explica, infelizmente. E assim, alguns autores iluministas até tinham lá no âmago essa certa veia a acreditar que o próprio movimento que eles seguiam detinha das origens do amor cristão, né, dessa liberdade individual, né, dessa ideia de companheirismo, enfim. É uma parte muito legal do livro, é uma parte que assim, chama e prende o leitor. Eu fiz diversas marcações logo no início, então assim, vale muito a pena, só por esse começo. Bom, eu marquei aqui algumas quotes na página 32, vamos ver o que eu marco aqui. Bom, e aqui diz o seguinte: ao contrário, os filósofos mais radicais insistiam num completo divórcio entre religião e moral, sustentando que uma sociedade ateia poderia revelar-se mais admirável do ponto de vista moral que uma sociedade cristã. Talvez um grupo de ateus pudessem se associar de maneira mais amistosa que um bando de teimosos fiéis. E eu vou ter que concordar aqui, porque assim, lógico, não é generalizando, né, o autor pode dar essa impressão. Bom, o que o autor está querendo dizer aqui nesse trecho é o seguinte: é mais fácil uma parcela da população acreditar em algo que já esteja na sua zona de conforto, naquilo que já seja cômodo para a sua realidade. Então assim, quando você tenta trazer argumentos fora daquele decoreba, enfim, daquilo que
não faz parte do seu cotidiano, é muito difícil. E isso eu vejo como uma preguiça coletiva. E falando agora de Brasil, eu acho o povo brasileiro muito preguiçoso, principalmente para tentar entender o outro lado, né? E aí já entra na questão de empatia, que enfim, não tem muito a ver com a ideia do livro, mas enfim, eu achei muito interessante. O Terry Eagleton, nessa sua tese, nesse livro todo, ele traz diversos pensamentos, diversas visões de autores, filósofos, professores, enfim, para esse mesmo assunto, né? Como é que a cultura, ela por vezes pode ser muito mais interessante do que a própria religião. Como a religião tem seus lados positivos, mas também tem os seus lados negativos, e assim, também como várias coisas que a gente analisa no nosso mundo, né? Não seremos hipócritas aqui, mas falta um pouco da racionalidade, falta um pouco da empatia desses líderes, né, principalmente da elite, que acaba por muitas vezes sufocando a população ignorante, não trazendo a luz a essas pessoas, porque é isso que deveria fazer também, sabe? Da mesma forma que a ciência, ela tenta provando de A mais B, né, por A mais B, de que aquilo é aquilo, a religião deveria trazer mais argumentos. E se não tivesse argumentos, tentar, sei lá, trazer outros meios, né? Porque a gente já tem tanto casos de escândalos envolvendo pastores e padres que às vezes fica meio complicado a gente não repensar a própria fé, sabe? Então assim, é um livro muito interessante, é um livro que eu não vou dizer que eu aproveitei 100%, lógico que não, é um livro para releituras. E eu aconselho muito você aí que está lendo esse livro, que quer ler esse livro futuramente, tentar fazer essa leitura acompanhada de outros livros de apoios. Principalmente porque, como eu falei, o autor vai dar aqui várias referências a outros filósofos. Ele fala muito sobre Nietzsche, né? E como Nietzsche é considerado meio que o primeiro ateu da história, porque, enfim, existiu outros céticos antes dele, lógico. Não é um livro que vai falar sobre o iluminismo, o autor dá um embasamento. Não é um livro que vai falar sobre o ateísmo, mas o autor também dá uma certa pincelada. É um livro sobre a sociedade e como ela vai se formando, como ela vai se moldando e como às vezes não. Nós precisamos sempre termos cuidados com as coisas que a gente acredita, sempre termos cuidado com as coisas que a gente tenta estudar mais, enfim. A ideia aqui é a gente, sabe, trocar experiências, ter uma certa visão mais ampla do que estava acontecendo. E esse livro, ele traz muito isso. É um livro que também vai demandar esforço do leitor, é um livro que tem uma narrativa mais parada, mas que no final vale a pena. Eu não deixo de recomendar não. Enfim, está aqui a minha leitura desse livro, e se você já leu, deixa aqui também nos comentários, clica no gostei, caso você tenha gostado do livro e do vídeo, enfim. Se inscreva aqui no canal, as minhas redes sociais estarão todas lá embaixo, e até a próxima. Tchau! O iluminismo aspirava ao esclarecimento universal, mas não o queria realmente. Diderot, que provavelmente acabou como ateu, escreveu de maneira grosseira que se Jesus tivesse apalpado os seios das noivas em Canaã e acariciado o traseiro de São João, o cristianismo talvez tivesse disseminado a ideia do prazer e não uma mortalha de melancolia. E, no entanto, ele apoiava a religião natural, em nome de seus efeitos socialmente unificadores. Da mesma forma, Montesquieu não acreditava em Deus, mas considerava prudente que outros o fizessem.